A gente vai seguir nesse tema, tem outros detalhes em relação ao episódio do INSS. Eu só quero trazer uma notícia importante para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Um ônibus foi sequestrado há pouco na região de Itaquera, zona leste de São Paulo. O veículo está parado, atravessado na Radial Leste, que é uma importante via que liga o centro à zona leste, interditando o tráfego no sentido centro. E um homem está mantendo o motorista refém. Segundo a Polícia Militar que está no local, o coletivo tinha passageiros no momento do sequestro, mas todos foram liberados sem ferimentos. Segundo a empresa responsável pelo ônibus, se trata de um ex-funcionário que pediu demissão neste ano. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes e informações e as atualizações em relação a esse caso, inclusive nossa equipe de reportagem se deslocando para a Zona Leste para trazer em loco as informações desse episódio, essas imagens recuperadas há pouco, o ônibus verde em destaque no meio da Radial Leste, atravessado. Neste momento, o homem sequestrou esse coletivo e faz o motorista refém. A polícia está no local negociando, inclusive, a soltura do funcionário. Deixa eu só pedir a análise do Roberto Mota, que acompanha o noticiário policial há muito tempo, e eu me lembro de um episódio parecido, similar, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, Mota? Também uma pessoa que fez um passageiro refém em um coletivo no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, eu acho que teve 2 episódios, né? Um final feliz, uma operação bem sucedida, e teve um outro que a operação foi mal sucedida. Mas o que a gente precisa considerar em relação à dificuldade em negociar com uma pessoa como essa, que possivelmente está fora de si, né? Sua condição psicológica muito abalada, e são muitas situações que a gente precisa administrar nesse momento, Mota. É uma situação muito crítica, mas a polícia tem equipes especializadas em enfrentar esse tipo de situação, pessoas, policiais treinados em negociação. Aqui no Rio de Janeiro aconteceram 3 sequestros, que eu me lembro, de ônibus. O primeiro foi em 2000, o famoso sequestro do ônibus 174. Era uma linha, inclusive, que às vezes eu pegava esse ônibus para voltar da faculdade. Esse sequestro aconteceu no ano 2000 e terminou de forma trágica, porque o sequestrador matou uma pessoa. As forças policiais demoraram muito para agir, parece que houve um problema de comando, então houve uma vítima fatal. Esse sequestro, inclusive, virou um filme. Um outro sequestro aconteceu em 2019. Um sequestrador sequestrou um ônibus durante a travessia da ponte Rio-Niterói. Isso causou um congestionamento da cidade inteira, porque o trânsito foi parado, até o espaço aéreo em cima da ponte Rio-Niterói foi bloqueada, o BOPE entrou em ação, e eu tenho orgulho de dizer que um oficial que estava comandando a operação nesse dia é meu amigo, e esse sequestro foi resolvido sem nenhuma vítima, a não ser o próprio sequestrador, que foi alvejado por um sniper da polícia. Ele tinha aterrorizado os passageiros dentro do ônibus, tinha colocado garrafas penduradas com o que ele dizia que era gasolina, e ele ameaçava incendiar o ônibus e matar todo mundo. O sniper da polícia assumiu posição e, quando teve a chance, ele neutralizou o sequestrador. E o outro sequestro que aconteceu, acho que tem pouco mais de um ano, foi aqui na rodoviária do Rio de Janeiro. O sequestrador fez uma vítima. Depois que a polícia chegou, ele acabou se entregando. E eu sempre menciono esse último caso do sequestro da rodoviária porque ele mostra o preconceito de uma parte da mídia contra a polícia, porque o sequestro foi resolvido de forma bem sucedida, o sequestrador foi preso, e no dia seguinte as manchetes da maioria da mídia nem mencionavam o nome da polícia. Então essa é uma situação delicada. Eu tenho certeza que a Polícia Militar de São Paulo tem equipes especializadas nisso que já devem estar lá no local. Sem dúvida alguma, só reforçando para as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio, o motorista de ônibus mantido refém no bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo.
Esse motorista, inclusive, é ameaçado com faca. Segundo a polícia, o suspeito é um ex-funcionário, um ex-colaborador dessa empresa de ônibus, e o sequestro acontece na Avenida Doutor Luiz Aires, bem próximo à estação de metrô Corinthians Itaquera. As pessoas que conhecem a região sabem que essa é uma avenida muito movimentada. Inclusive, eu quero trazer aqui para as pessoas que nos acompanham o comunicado da Polícia Militar, dizendo que a PM foi acionada no dia de hoje para atender uma ocorrência em um coletivo com retenção de vítima na Avenida José Pinheiro Borges, no bairro de Itaquera, zona leste da capital. E segundo as informações iniciais, um homem com uma faca abordou um ônibus do transporte público e manteve o motorista como refém. O Corpo de Bombeiros e também o Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, foram acionados e acompanham a ocorrência que está em andamento. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer informações com a nossa reportagem diretamente da Zona Leste. As pessoas que nos acompanham pela TV e também pelas plataformas digitais podem observar no centro da tela um ônibus verde, um ônibus elétrico. Esse é um ônibus bem comum agora aqui em São Paulo, ônibus elétricos, e ele está de atravessado, ocupando 3 pistas dessa via, e aí uma porção de carros da polícia e também do Corpo de Bombeiros. Essa imagem recuperada há pouco. Os policiais negociam com um sequestrador a soltura desse funcionário, desse motorista. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes, inclusive com a entrada ao vivo da nossa repórter. Daqui a pouco a gente volta.